doutora Vanessa Scheffer, né, a fazer essa apresentação, essa aula para gente. Vocês já conhecem, né? A doutora Vanessa, ela é gastropediatra na Santa Casa. Ela atua também no ambulatório de doença inflamatória intestinal no Hospital da Santa Casa também de Poá e é mestre em saúde da criança e do adolescente e tá doutoranda, né, em pediatria também. Então, dar a palavra para a doutora Vanessa para que ela possa prosseguir aí com a aula e trazer mais algumas evidências, né, para que a gente possa contribuir para essa discussão de hoje. Obrigada. Obrigada, obrigada, Lívia, pela introdução. Então, seguindo na ideia de dieta, agora a gente vai pular um pouquinho para o tratamento. Então, o Marco e a Carol abordaram muito bem a parte de prevenção, como a gente pode modificar a dieta e e prevenir a doença inflamatória. Então, aqui vamos abordar um pouco do tratamento, com enfoque na nutrição enteral com TGF-beta 2 e as novas evidências de como a gente pode usar essa nutrição com TGF-beta 2 no tratamento da doença de Crohn. Então, esse é um gráfico que nós já vimos em muitas aulas, mas ele é muito bonito da gente observar e já nos dá muitos insights sobre esse papel da dieta que o Marco e a Carol falaram para a gente anteriormente, publicado pelo Levine. Então, nesse esquema, a gente vê no lado esquerdo como funciona o intestino saudável, onde nós temos uma microbiota estabilizada, capaz de produzir ácidos graxos de cadeia curta, que vai promover uma adequada preservação da mucosa intestinal, das células intestinais e gerar um equilíbrio entre as células pró e anti-inflamatórias. Então, as células T reguladoras exercendo o seu papel como elas devem exercer. Então, o intestino saudável. Na doença de Crohn, a gente tem essa quebra da microbiota por vários fatores, incluindo a dieta, como nós bem vimos anteriormente, diminuindo os ácidos graxos de cadeia curta, diminuindo a barreira mucosa do nosso intestino, fazendo com que bactérias patogênicas invadam as nossas células, permitindo que essas células tenham uma ruptura e desencadeando a pró-inflamação. Então, fazendo a nossa cascata inflamatória pender para o lado pró-inflamatório do TH17 pela redução das células T reguladoras. Então, é muito interessante quando a gente analisa, né, esse esquema, fica muito claro para a gente o papel da microbiota estável e bem produzida já, né, que a gente sabe que a primeira infância é a chave para isso, no desenvolvimento da inflamação ou não ao longo da vida. E a nutrição, como nós comentamos anteriormente, ela já é muito bem consolidada, principalmente na pediatria. Desde 2014, nós temos recomendações fortíssimas para utilizar a nutrição enteral exclusiva como primeira linha na terapia da indução da doença de Crohn luminal na pediatria. Então, a doença de Crohn tanto de íleo quanto de cólon, mas principalmente a íleo colônica. A recomendação da JPGN, da ESPGHAN e da NASPGHAN é que a gente utilize a nutrição enteral exclusiva. E os corticosteroides, eles deveriam ser indicados apenas se falha na nutrição enteral exclusiva. Infelizmente, essa não era uma realidade possível para muitas pessoas, tanto pelo custo, quanto pela aceitação, palatabilidade, a necessidade de permanecer 8 semanas apenas com essa nutrição enteral exclusiva, mas, mesmo assim, os estudos mostravam que essa nutrição era muito eficaz na redução da inflamação. Aqui eu trago um artigo de revisão mostrando que algumas suposições de como a nutrição enteral, e principalmente a nutrição enteral com TGF-beta 2, elas agem na doença de Crohn. Então, nos guidelines, a gente vê que a recomendação para essa nutrição enteral exclusiva é numa fórmula, um suplemento que seja polimérico, um suplemento que seja normocalórico, mas a gente sabe que os estudos pivotais foram feitos justamente com o suplemento com TGF-beta 2. Então, qual que é o mecanismo, né, por trás disso? Então, o TGF-beta 2, ele é uma citocina que ela promove o aumento do IgA intestinal, ela reduz a depressão das células caliciformes e ela reduz as citocinas pró-inflamatórias, conforme demonstrado nos estudos in vitro. Então, esse é o principal diferencial que poderia contribuir ainda mais para atingir a redução da inflamação e a remissão, que é o que a gente tanto quer. Outros mecanismos envolvidos na nutrição enteral na doença de Crohn seria, então, como a dieta ela é sem fibra, sem lactose e sem glúten, ela reduz os sintomas relacionados à hipersensibilidade.
Já é bem descrito na literatura que os pacientes com doença de Crohn, eles têm maior risco de ter sintomas associados com alimentos fermentativos, os FODMAPs. Então, uma dieta sem esses alimentos fermentativos, ela ajudaria na redução dos sintomas. Outros fatores envolvidos, a dieta exclusiva, ela reduz o contato do intestino com antígenos alimentares, então reduzindo a inflamação. Como nós não sabemos qual é o antígeno que levou à inflamação, a redução pelas 8 semanas do contato com todos os antígenos poderia promover essa redução da inflamação. A dieta líquida, ela diminui a movimentação intestinal, promove descanso intestinal e isso também poderia contribuir com a redução dos sintomas. E os triglicerídeos de cadeia média, eles têm uma absorção passiva, o que também pode contribuir para aumento da massa celular intestinal, diminuição da proliferação de Clostridium difficile e diminuição de citocinas pró-inflamatórias. E aqui eu trago para vocês o resumo do estudo da Cochrane sobre nutrição enteral exclusiva na doença de Crohn. E por que a gente fala, né, que é a pediatria que encabeça a dieta? Porque os estudos realmente eles são mais evidentes, o benefício da nutrição enteral na melhora dos pacientes com doença de Crohn, justamente nos estudos pediátricos. Se a gente olha as respostas nos estudos adultos, a gente vê que o intervalo de confiança acaba ultrapassando o 1 e mostrando que os estudos não são tão fortes em mostrar o benefício da dieta na redução da inflamação. Mas nos estudos pediátricos a gente tem esse benefício, sim. E eu gosto muito de destacar, para mim, o ponto-chave para isso, o porquê que melhora na pediatria e não nos adultos, está aqui nessa última linha. O risco de desistir dos estudos de nutrição enteral exclusiva por eventos adversos, o risco relativo é de 2,95. Então, é muito alta a taxa de desistência dos pacientes que participaram dos estudos. E aí eu costumo dizer, o paciente pediátrico não tinha muita escolha, né? Ele vai tomar o que os pais decidirem. O paciente adulto, ele pode escolher. Então, imaginem nós, né, nos colocarmos na posição de um paciente que precisa ficar 8 semanas tomando apenas leite, sem poder comer nada. Eu acho que muitos de nós não conseguiríamos completar os estudos também. E, é claro, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente avalia as respostas, né? Se tem muita taxa de desistência, a evidência não vai ficar tão forte. Mas a gente sabe, sim, que os estudos continuam sendo publicados a respeito de dieta e que a dieta, sim, tem muito a ver com doença inflamatória e com o controle da inflamação. Mas a taxa da qualidade de evidência ainda continuava nesse estudo da Cochrane sendo muito baixa, o que faz a gente continuar querendo estudar sobre esse assunto. Então, outras terapias nutricionais, elas foram estudadas e continuam sendo estudadas. O problema é que a gente não tinha uma evidência forte para nenhuma terapia. Então, alguns centros já estavam fazendo por conta algumas dietas, mas essas dietas falhavam em ter uma demonstração científica de que realmente elas estavam funcionando. E aí, nisso, vem a dieta de exclusão na doença de Crohn, que vem apresentando já uma crescente evidência de benefício, tanto é que ela foi recomendada pela ESPEN no final do ano passado, nesse mesmo guideline que o Marco mostrou para vocês um pedacinho, é um guideline muito extenso, e aí eu vou mostrar para vocês a recomendação em seguida. Isso aqui já havia sido recomendado pela ESPGHAN anteriormente e mostrava que, quando comparado com outras dietas, a dieta de exclusão na doença de Crohn não trazia nenhum risco nutricional para o nosso paciente. Então, isso já é uma coisa que nos deixava muito tranquilos em utilizar essa dieta. Diferente, por exemplo, da dieta de carboidratos específicos, que vinha sendo usado em alguns centros, que ela tinha alguns riscos nutricionais, por exemplo. Então, a dieta de exclusão da doença de Crohn era uma das dietas que não tinha nenhum risco nutricional associado, e isso é muito bom para nós. Qual que é a ideia da dieta de exclusão na doença de Crohn? Justamente o que a gente veio conversando até agora. Quando o intestino é exposto a uma dieta mais ocidental, a gente vai ter uma menor diversidade de microbiota, uma disbiose, alteração da nossa barreira protetora intestinal, aumento da permeabilidade e aumento da inflamação. Agora, a ideia da dieta de Crohn, da dieta de exclusão na doença de Crohn, é justamente restaurar essa microbiota, diminuir a disbiose, aumentar a biodiversidade desse intestino,
restaurar a camada mucosa e diminuir a inflamação quando a gente exclui alguns alimentos da dieta e diminui esse contato desses alimentos inflamatórios com o intestino. Então, como eu falei, esse guideline da ESPEN de 2022-2023 recomenda o seguinte. Recomendação 16, que a dieta de exclusão da doença de Crohn, ela pode sim ser considerada em pacientes pediátricos como uma alternativa à nutrição enteral exclusiva. Então, a gente já tinha uma forte recomendação para utilizar como primeira linha nos pacientes com doença inflamatória, com doença de Crohn luminal, a nutrição enteral exclusiva. Então, a gente agora tem o AESPEN recomendando que a gente possa utilizar a dieta de exclusão da doença de Crohn em alguns pacientes, com 100% de concordância dos votantes. E a recomendação 17 é que a dieta de exclusão da doença de Crohn ela pode ser considerada em pacientes adultos também, com doença de Crohn leve a moderada, com 95% de concordância essa recomendação. Então, relembrar com vocês, eu sei que a gente já falou em outros momentos, mas é uma dieta que exige, ao menos eu sempre gosto de revisar quando vou iniciar a dieta com algum paciente, porque ela é uma dieta que tem muitos detalhezinhos, né? Então, a dieta de exclusão da doença de Crohn com a nutrição enteral parcial com TGF-beta2 é o que a gente tem de mais estudos evidenciando a melhora dos pacientes. Então, o que que é? É uma dieta composta com 3 fases, onde na primeira fase, 50% da energia que o paciente vai consumir vai vir do suplemento com TGF-beta2, e nas fases 2 e 3, 25% vai vir do suplemento com TGF-beta2, que é o modulé. E o que que são os demais alimentos que o paciente vai consumir? Aqui eu dividi pelo grupo, tá? Então, fonte de proteína. Obrigatoriamente, o paciente deve consumir peito de frango todos os dias. Peixe fresco, no início da dieta, é liberado uma vez por semana, peixe magro e fresco. E 2 ovos. Isso é obrigatório que o paciente deve consumir todos os dias. E os alimentos proibidos. Então, não pode, nesse momento, nada de laticínio, nada de embutido, nada de fritura. E carne bovina, nesse momento, também não é liberado. E como eu falo para os pacientes, é uma dieta que ela vai progressivamente liberando mais alimentos. Então, nas primeiras 6 semanas, a gente pode consumir peito de frango, o peixe e os ovos, mas na segunda fase, nas outras 6 semanas, a gente já passa a permitir que o paciente consuma atum embalado, enlatado em azeite, uma vez por semana, e também o bife magro, tanto de gado quanto o lombo de porco, uma vez por semana. E na fase 3, o paciente pode consumir outras fontes de proteína, inclusive iogurte natural, 5 vezes por semana. Então, aquilo que eu falei, não existe um alimento que seja vilão. Ah, o leite. O leite, no início, ele é retirado da dieta, o leite integral, né? Os queijos, laticínios. O paciente continua recebendo a proteína do leite de vaca através do suplemento alimentar, mas não outras fontes. Mas nenhum alimento é vilão. E o iogurte, gente, tem vários estudos demonstrando como o iogurte pode contribuir para uma boa microbiota, e é justamente o que a gente quer nessa dieta. Então, até o iogurte natural entra na fase 3, 5 vezes por semana. Peixe branco, magro, fresco, outros frutos do mar, bife de gado ou de porco continua sendo permitido, atum uma vez na semana. E o que que o paciente não pode consumir de proteínas na fase 3, que é a fase de manutenção? A pele do frango, asas, órgãos internos e carnes processadas, porque esses cortes eles têm muita gordura e a gordura está, como nós falamos anteriormente, relacionada como sendo pró-inflamatória. Com relação aos carboidratos, então é obrigatório que no início o paciente consuma 2 batatas frescas descascadas, cozidas e resfriadas por dia, mas ele pode também consumir no início da dieta arroz e os produtos do arroz. Então, arroz, macarrão de arroz, farinha de arroz, tudo isso para fazer as preparações. Na primeira fase, não é permitido produtos de trigo, ou produtos ditos sem glúten, né? Porque vai envolver outras farinhas que nesse momento é proibido. O milho é proibido nessa fase, outros tipos de farinha, qualquer tipo de alimento congelado, como batatas. As batatas elas têm que ser frescas, então a gente não quer nada com aditivos, principalmente nessa primeira fase. Já na segunda fase, apenas o milho é proibido, a farinha de batata ou de milho ou outros tipos de farinha, mas o milho passa a ser permitido a partir da semana 10. Outros alimentos permitidos na fase 2, batata doce, inhame, quinoa,
Volta o glúten com uma fatia de pão caseiro, preferencialmente por dia. E legumes, lentilha, grão de bico, feijão também está contemplado nessa segunda fase. E aveia, meia xícara seca por semana, que pode ser distribuída em receitas todos os dias. E no final, na fase de manutenção, então o paciente só não vai, ele vai poder consumir, inclusive, macarrão de glúten, com glúten, né? Macarrão de trigo mesmo, e 2 fatias de pão caseiro por dia. Então, é uma dieta que ela vai, aos poucos, liberando mais opções, e no final, o paciente está com uma dieta, que é o que a gente quer, uma dieta saudável, com, inclusive, refeições livres 2 vezes por semana. De frutas, é obrigatório que o paciente consuma 2 bananas e uma maçã, mas ele pode consumir outras frutas, no início abacate, melão e morangos, e progressivamente vai liberando as frutas ao longo da semana. Os vegetais, não tem nenhum vegetal obrigatório, mas o paciente pode consumir desde o início tomate, pepino, cenoura, espinafre e alface. Não é permitido nesse momento vegetais congelados, produtos enlatados, lanches prontos, doces, goma de mascar, nada que seja pronto que possa conter aditivos. Essa é a premissa da dieta. E progressivamente, após a semana 10, nós vamos liberando todas as frutas e todos os vegetais, até que na fase 3 o paciente não pode consumir esses alimentos: caqui, romã, frutos do conde, maracujá, alho poró, salsão, muita quantidade de couve e produtos enlatados. Então, claro, como os estudos estão sendo conduzidos em várias partes do mundo, alguns alimentos eles vão entrando na dieta. Então, feijão no início, quando nós começamos a trabalhar com essa dieta, não era permitido, e agora é permitido à medida que os estudos vão vendo que esses alimentos não contribuem com a inflamação. Então, nesse momento, esses são os alimentos proibidos na fase 3 de manutenção, mas isso pode mudar à medida que o nosso conhecimento for expandindo com relação a isso. E essa dieta, ela, às vezes, vai precisar ser adaptada. Se o paciente é vegetariano, se o paciente tem alguma alergia, se o paciente tem alguma restrição, se o paciente tem algum DAP, algum distúrbio alimentar pediátrico, né? Então, é muito importante a gente acessar tudo isso com o paciente, se é uma dieta que faz sentido para ele, se tem algum dos alimentos obrigatórios que ele não consegue comer para a gente substituir. Então, isso é muito importante, e depois eu vou mostrar um slide só sobre isso, como é importante a gente ter um nutricionista do nosso lado para realmente fazer esse planejamento junto do paciente, poder fazer as substituições necessárias, planejar receitas, planejar cozimentos, né? E outra coisa que é muito importante para o sucesso da dieta é a participação da família. Hoje mesmo nós começamos no ambulatório, uma paciente até encaminhada pelo Dr. Matias, que vai começar a dieta, e a família toda vai fazer junto. E eu falei para eles que isso é fundamental para o sucesso da dieta. Então, não tem como exigir que uma criança, né, um paciente, ainda mais uma criança, mas um paciente, consuma apenas aqueles alimentos direcionados e o resto da família consuma os outros alimentos que ele estava acostumado. Então, é muito importante essa união da família nesse momento. E aqui mostrando alguns estudos com a dieta de exclusão de doença de Crohn com nutrição enteral parcial. Então, esse foi o primeiro estudo sólido publicado pelo grupo do Levine, onde eles compararam a dieta de exclusão com a nutrição enteral parcial com a nutrição enteral exclusiva, que era o padrão ouro até então. E a comparação, foram incluídos 74 pacientes com doença de Crohn leve a moderada, com média de 14 anos de idade. Então, a gente consegue ver nos gráficos da esquerda, nas colunas da esquerda, que a tolerância com a dieta parcial foi significativamente maior do que com a nutrição enteral exclusiva, e a resposta, a remissão, foi similar. Então, isso nos trazendo uma grande evidência, uma evidência sólida de que realmente a gente possa utilizar a dieta no lugar da nutrição enteral exclusiva. O mesmo estudo mostrando a redução da calprotectina na semana 6 e na semana 12. E o que é muito legal da gente observar, quando a gente compara os pacientes que estavam com a nutrição enteral parcial e com a dieta de exclusão, a calprotectina ela segue caindo, mesmo liberando alimentos novos na dieta. Então, ali da semana 6 para a semana 12, a calprotectina segue caindo. O que não acontece com os pacientes que estavam com a nutrição enteral. Então, os pacientes têm uma queda importante da calprotectina depois que eles terminam a nutrição enteral, mas quando eles passam para, não sei se vocês enxergam o meu cursor, mas quando eles passam a liberar os alimentos aqui na barrinha cinza da direita, volta a aumentar a calprotectina, volta a aumentar a inflamação. Então, a gente não tem uma remissão sustentada a longo prazo nos pacientes que receberam nutrição enteral exclusiva.
e a gente vê isso nesse estudo do Levine com os pacientes que receberam a dieta mais a nutrição parcial. Vanessa, Pode falar, Cris. nutrição enteral exclusiva, só para deixar claro, são 8 semanas de Modulem, é isso? Isso aí, 8 Então, semanas de Modulem. 8 semanas de Modulem versus esse que começa a acrescentar as comidas aos pouquinhos, né? 50% de Modulem na primeira fase com esses alimentos que eu comentei, e depois 25% do Modulem liberando mais e mais alimentos. E aí, nesse estudo, na semana 12, ainda assim tinha uma redução significativa da calprotectina. E na dieta de exclusão da doença de Crohn, tu vai falar de quanto se usa de Modulem? Isso, eu comentei antes, de 50% na fase 1, nas primeiras 6 semanas, e 25% na fase 2 e 3. 50% da tua Das alimentação. necessidades energéticas diárias. Uhum. Então, por isso que é importante a nutricionista junto conosco, né? Numa média, vão ser 3 porções de Modulem por dia, mas isso tem que ser adequado de acordo com o peso do paciente. Numa média, para um paciente adolescente, vai ser mais ou menos isso. 3 porções por Três dia e copos? o resto é de dieta. 3 copos Ou 3 de copos? 250. Isso aí. O que antes eram 8, né, por dia, aí passam a ser 3. Tá, depois eu quero te perguntar outra coisa, mas vamos adiante. Tá. Esse outro estudo, então, é um estudo multicêntrico, estudo canadense multicêntrico, também em parceria com o grupo do Levine, 73 pacientes com doença de Crohn leve a moderada, então mostrando justamente as taxas de resposta na semana 3 com a dieta e na semana 6, onde 85% dos pacientes tiveram resposta, que isso é uma diminuição no índice de PCDAI, que é o índice clínico. A remissão, que é o PCDAI abaixo de 10, 67% já atingiram essa remissão na semana 6, então na primeira fase da dieta, e normalização da proteína C reativa, que isso, quando a gente analisa os nossos objetivos de tratamento da doença de Crohn, a remissão laboratorial é um objetivo, faz parte dos nossos objetivos, e com a dieta, apenas com a dieta, os pacientes já 48%, então quase a metade dos pacientes estudados atingiram essa normalização na semana 6. Então, isso é muito importante para nós. Esse outro estudo, então, mais recente, ele avaliou a calprotectina. Então, novamente, assim como o pessoal do Levine havia avaliado, então, aqui, novamente, trazendo uma avaliação da redução da calprotectina nos pacientes que receberam a dieta de exclusão para doença de Crohn com a nutrição enteral parcial. Então, aqui foram incluídos 48 pacientes, com uma média de idade de 13 anos, e mostrando que em todos os subgrupos, então, aqui na esquerda, todos os pacientes desse estudo, tá? No meio, nas colunas do meio, apenas os pacientes que tinham PCDAI acima de 10, então os pacientes que clinicamente estavam com sintomas, e na direita, então, os pacientes que tiveram remissão, que estavam em remissão clínica na semana 0, porque como alguns pacientes eles têm doença leve, eles estavam assintomáticos no início do estudo, mas com inflamação intestinal ocorrendo. Então, em todos os subgrupos, fica bem evidente a redução progressiva da calprotectina e clinicamente, estatisticamente significativa quando a gente compara da semana 12 para a semana 0. Então, vai ao encontro do que o Levine já tinha publicado, que progressivamente o paciente vai melhorando, apesar da gente liberar outros alimentos, o paciente segue melhorando, a gente consegue barrar a inflamação e ele segue melhorando mesmo liberando os alimentos e voltando a quase consumir basicamente todos os alimentos no final da semana 12. Aqui eu vou falar de estudos mais recentes. Cristo, quer fazer alguma pergunta específica ainda sobre esse assunto aqui? Que aqui eu vou entrar em estudos pivotais. Eu tinha também a dieta lá do oeste dos Estados Unidos, que era uma dieta que era baseada Dieta de carboidratos específicos. nisso. E Essa que eu comentei ali na recomendação da ESPGHAN, essa dieta ela tem muitos riscos nutricionais associados. E eles têm alguns estudos mostrando o benefício, mas não
eles não têm estudos tão fortes contra a dieta de exclusão da doença de Crohn, comparando com a nutrição enteral exclusiva e comparando que tem o mesmo grau de remissão e de resposta. Então, a ideia da dieta era, eu não sei se quem está habituado com essa dieta, mas era a redução de carboidratos de sacarídeos e trissacarídeos. Então, o paciente consumia basicamente monossacarídeos na dieta, né? Então, era uma dieta muito restrita, que acabava, e como a Espigão publicou anteriormente, acabava trazendo riscos nutricionais associados, né? Então, e pela ausência de estudos tão fortes, acaba ficando um pouco de lado na escolha terapêutica. E a dieta essa de exclusão da doença de Crohn, ela é mais publicada pelo Ariel Levine e o pessoal de Israel. E o pessoal do Canadá também está forte na publicação em parceria com o Levine, eles também estão forte, o que é muito bom, porque o Canadá é, como tu falou, né, Cris, é um centro de doença inflamatória. Então, ter um centro estudando isso, onde se tem muita doença, né, eu acho bem importante. Mas o Levine é quem montou, estruturou, é o grande o grande estudioso desse assunto, é o Levine, com certeza. Mas o que eu queria saber é isso, os outros centros também mostram esse sucesso, Isso. essa dieta, ou é mais Esse estudo, por exemplo, aqui é o estudo canadense, que aqui, na verdade, eu trouxe esse gráfico que mostra as taxas, né? Não comparando com a nutrição enteral exclusiva, mas as taxas de resposta na semana 13 e 6. Então, os dados são bem significativos também. Então, 85% dos pacientes apresentarem uma queda de no mínimo 12,5 no score clínico já na semana 6. Até as medicações falham em ter essa taxa de resposta, né? Os pacientes em remissão, 67% dos pacientes em remissão na semana 6, imagina, comparando com o biológico, né? Seria a semana 6 do infliximab, por exemplo, né? As taxas de resposta são similares ou até melhores, dependendo dos estudos. Então, mas isso é por claro outro que a gente está falando de doença leve a moderada aqui, né? Por outro lado, chama atenção que tem poucos centros que fazem, quer dizer que é complicado mesmo para os pacientes, não é muito fácil, né? Então, digamos, não é qualquer um que consegue tantos pacientes assim como eles para essas publicações. E eu acho que também é uma questão eu acho que tem uma barreira, a barreira de restrição, né? Quando a gente fala de restrição, é sempre é um susto, né? Mas é que nem eu comentei com a família hoje mesmo, e a paciente veio cheia de dúvidas, a pacientinha de 10 anos, cheia de dúvidas sobre a restrição, e eu fui explicando para ela, falando como ia liberando, eu marquei no calendário com ela, ó, dia tal você vai poder comer feijão, que era o que ela queria comer. Ela ficou bem animada, assim. Então, acho que é uma questão também do profissional de saúde entender os benefícios, entender o potencial da dieta e estar apto a convencer o paciente. No Laspigan, eu apresentei uma aula de dieta de exclusão e a gente teve uma discussão bem interessante assim com todo o pessoal que estava lá e justamente um dos pontos discutidos foi isso, é o convencimento do profissional. Se o profissional não tiver convencido, não vai convencer o paciente. E era o que eu sentia antes da gente começar a fazer ali no nosso centro de dieta. Então, antes de ter as evidências do Levine, né, a gente sabia que já tinham outros centros no Brasil fazendo dieta e alguns centros fazendo a dieta dessa exclusão de carboidratos simples, né? E de pequenos carboidratos e a gente não ficava convencido, né, Cris, de que a gente sabia, a gente indicava dieta saudável, mas a gente não tinha assim uma certeza e uma vontade de iniciar uma dieta restrita para os pacientes. E aí, quando chega a evidência do Levine, que a gente começa a fazer. Lá no nosso centro, a nossa paciente mais antiga, que tá em dieta de exclusão, já vai para 4 anos de dieta de exclusão e remissão total. Então, tá super bem. Então, a gente tá. Daqui a pouco a gente vai começar a publicar também, né, Cris? Vanessa, No Brasil, o paciente também pode optar por tratar junto com a dieta, né? esse Ou estudo fala sobre isso. Esse estudo é bem interessante, que é sobre isso. É um estudo piloto mostrando a dieta associada com uso de biológico. Então, justamente isso. Então, olha, a gente olha esse gráfico aqui, comparando, então, o paciente que recebeu a dieta de exclusão para doença de Crohn com a nutrição enteral parcial,
mais o biológico versus o paciente que recebeu só o biológico. Então, a gente vê no gráfico da esquerda que o paciente que recebeu a dieta também, ele teve uma maior taxa de suspensão do corticoide, então ficou livre de corticoide com uma maior com estatisticamente significativo, maior do que no grupo que recebeu só biológico. A resposta clínica foi maior no grupo que recebeu a dieta e o biológico, e a resposta transmural, a cicatrização transmural, isso é um dado muito importante, porque não é só sintomas, a gente poderia pensar, se é por questão de sintomas, tem aquela questão das desordens, né, das doenças funcionais, as desordens funcionais associadas. Não, não é só funcional, não é só sintoma, aqui a gente está falando de remissão transmural, de realmente controle da inflamação ter sido maior no grupo que recebeu a dieta com o biológico. Então, esse estudo foi bem interessante para mostrar isso. Então, que pode sim, claro, isso aqui é novo, ele é de 2024, ele é desse ano, fevereiro de 2024. É um estudo piloto, poucos pacientes, mas mostrando justamente isso, que o que a gente vê na prática. Na prática, a gente já estava fazendo isso. Nós temos vários pacientes no nosso ambulatório que, em uso de biológico, a gente associou a dieta com uma resposta bem importante. Mas, novamente, né, quando a gente vê um estudo publicado mostrando essa resposta, isso é muito importante para mostrar que a gente realmente está no caminho certo. Uhum. E muitos estudos, até complementando isso, Cris, que o paciente pode optar fazer os dois. Por exemplo, no estudo canadense, eles iniciaram junto a azatioprina. Só que a gente sabe que a azatioprina ela tem um tempo para fazer efeito de 3 a 6 meses. Então, ali, justamente a indução e aquela resposta clínica mostrada no estudo canadense não tem relação com a medicação, tem relação com a própria dieta. E do final de 2023, então, a gente tem esse guideline que foi publicado pela Crohn's and Colitis Foundation. Então, isso é muito importante, muito significativo ter esse guideline publicado, justamente porque isso aumenta a visibilidade dos gastroadultos. Então, não é as nossas sociedades pediátricas apenas recomendando, né? Mas é uma sociedade que é muito respeitada no meio da doença inflamatória. Então, eles trazem algumas sugestões e recomendações. Então, eles recomendam, né, no lado esquerdo, em verdinho, que há uma maior evidência e que realmente possa ser aplicado a dieta de exclusão da doença de Crohn com nutrição enteral parcial na doença de Crohn leve a moderada em crianças. E aí eles botam ali na escala de cor, né? Então, com um pouco menos de evidência, mas ainda assim com evidência, com bastante evidência, que pode ser aplicada também em adultos, e ali com menor grau de evidência, justamente isso que a Cris falou, combinação com medicações. Então, mas ainda assim, temos evidência disponível para prescrever. Aí ali no centro, em amarelo, que deve ser a nossa conduta baseada, que é os estudos baseados na opinião de especialistas e pode ser considerado, em alguns casos selecionados, a combinação com medicações na doença colônica, doenças mais severas e manifestações gastrointestinais. E contraindicações relativas, onde não deveria ser utilizado a doença de Crohn, ou deveria ser utilizado se o paciente concordante e avaliando cada situação, se nós estamos frente a uma estenose verdadeira, uma má nutrição ou algum ADAP, algum distúrbio alimentar. Então, como é uma dieta restritiva, a gente impor uma restrição a um paciente que já tem restrições, por exemplo, um paciente autista, isso vai ser muito ruim, então a gente tem que considerar muito bem. Por isso que eu falei, a gente tem que ter uma conversa um diálogo muito aberto com a família e ver se a dieta faz sentido realmente para a família, porque é uma dieta que precisa de compromisso, precisa do comprometimento da família. Então, acho muito legal essa recomendação da Crohn's and Colitis Foundation, porque traz esse olhar também para os gastros adultos olharem também a dieta com melhores olhos, digamos assim. E aqui que eu falei que é também recomendação deles, a presença do nutricionista em todas as fases da dieta, né? Por exemplo, uma outra paciente nossa que está fazendo a dieta, os pais estavam super, até foi a Melina que nos encaminhou. Os pais estavam super empolgados com a dieta, mas estava faltando praticidade.
Então, a nossa Nutri, que a gente encaminhou, ela conseguiu treinar uma cozinha que fazia alimentos prontos para essa dieta. Então, essa cozinha conseguiu fornecer alimentos prontos para a família. Então, isso é uma coisa que nós, da equipe médica, a gente não ia conseguir fazer. Então, a nutricionista foi fundamental nesse processo, entre outras coisas, até o que eu falei, o cálculo da dieta, né? É 50% das necessidades nutricionais. Quanto isso reflete daquele paciente, né? Quanto aquele paciente precisa. Daqui a pouco a gente pode estar, se a gente não tiver um nutricionista ao lado, pode superalimentar ou alimentar de menos o paciente, né? Então é muito importante ter alguém do nosso lado que saiba calcular a dieta e que possa nos ajudar nesse processo. Então, pontos práticos, né, que a Fundação traz. A educação ao paciente é fundamental e eles mesmos mencionam o aplicativo da Modulife, que é um aplicativo que a gente usa no serviço. A gente cadastra o paciente, é gratuito, o paciente recebe o convite para entrar, eles recebem apoio, recebem dietas, recebem receitas. Nós somos avisados quando muda a fase do paciente, então aproxima muito a nossa prática. Com relação ao custo, a Fundação, então, recomenda que o custo é similar ao de uma dieta saudável. A gente sabe que é um custo elevado comer bem, mas se a gente quer modificar a microbiota, isso, né, não deveria ser. Quem puder comer melhor seria o ideal, né? E ela acaba sendo mais barata que a nutrição integral exclusiva, como a Cris mencionou. Nutrição integral exclusivas é só o Modulem por 8 semanas, ou outra fórmula polimérica por 8 semanas. Então, ela, como a gente diminui o número de vezes que o paciente toma por dia, acaba sendo mais barato. E sempre ficar de olho na adesão, tentar fazer alguma ligação telefônica, pedir um recordatório alimentar. O Levine utiliza um recordatório alimentar de aceitação da dieta e a gente adaptou para usar no serviço também, então os pacientes preenchem isso quando estão na dieta. E as limitações, como que a gente avalia a resposta, né? Então, como eu mencionei naquele artigo que avaliou apenas a calprotectina, alguns pacientes estavam em remissão clínica no início do estudo. Então, como é que a gente vai avaliar a resposta à dieta num paciente que já está em remissão clínica, né? Então, através do laboratório, através da calprotectina, nós ainda não temos essa resposta. É necessário adaptar a dieta referente a alguma restrição alimentar, então isso pode ser desafiador e às vezes até impeditivo para a dieta, dependendo do tipo de restrição alimentar. E será que a dieta pode ser flexibilizada? Então, por exemplo, o peito de frango e os ovos são parte fundamental da dieta. E aí isso já não vai ser possível num paciente vegano. Então, a gente tem que avaliar se outros tipos de dieta podem ser utilizados. E em todo momento a gente tem que ir avaliando, da parte médica, avaliar se o paciente teve melhora, se o paciente está em remissão, fazer os exames que a gente costuma fazer como qualquer outro tratamento, avaliar a adesão e avaliar a nutrição, se esse paciente não perdeu peso, se esse paciente não ganhou peso em excesso, se o paciente está com todas as necessidades nutricionais atingidas, e isso nem sempre é fácil para nós calcularmos, por isso, novamente, nós da equipe médica, né? Por isso, novamente, importantíssima a Nutri no nosso lado, e sempre tentar trabalhar com a família e com o paciente como é que a gente pode melhorar a adesão do paciente para tornar a dieta mais fácil. Então, no mymodulife.com.br tem as referências que eu utilizei, principalmente as referências gráficas. Como eu falei, ali está sempre sendo atualizado com evidências novas. Essa semana passada eu recebi um e-mail de que tinham evidências novas no site, então está sempre constantemente atualizado.